Uniforme é EPI? Cone de sinalização é EPC? Treinamento são medidas administrativas? Que raio é esse de medidas de organização? Eu já vi até colocar em cabo de panela como EPC. E acredite, é verdade, a gente vê por aí ainda vários PGRs e LTCATs preenchidos dessa forma, você acredita? Então nesse vídeo você vai ver quais são as diferenças, o que é de fato cada um desses 4 tipos de medidas de controle que a norma propõe pra gente. Obviamente que você já sabe, vou começar por ele porque é o domínio geral, é o EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual, ele é um equipamento produzido para proteger cada colaborador individualmente e pela norma NR6, da qual ele é regido, ele precisa ter um certificado de aprovação que é expedido mediante ateste pelo Inmetro ou algum outro órgão que foi homologado no Inmetro. E aí, nesse caso, são verificadas resistência, durabilidade, se de fato ele tem aquele fator de proteção que ele promete. Em resumo, o EPI ele é individual e para risco específico, tendo aí como exemplo calçados de segurança, capacete, luvas, óculos de segurança, etc. Já as medidas de proteção coletiva, ou equipamento de proteção coletiva, também chamado de EPC, são os equipamentos, dispositivos e outras formas criadas para proteger a coletividade. Sim, proteger o trabalhador ou demais pessoas expostas naquele ambiente àquele risco a qual você está se referenciando. Temos aí, por exemplo, guarda-corpo para atividades em altura, enclausuramento de máquinas para exposição a poeiras, ruídos e outros tipos de agente químico, e até aquelas proteções do tipo escudo para partes móveis de máquina. Nesse caso, a gente também pode pensar nas medidas eletrônicas, como os sensores que são utilizados para paralisar a máquina ou parte dela mediante a entrada da pessoa na área onde o sensor está atuando. Nesse caso, também a gente tem que levar em consideração que ele tem que respeitar a apreciação de riscos conforme NR12. E as medidas de organização? Elas são todas aquelas formas que alteram o modo operatório ou o modo de trabalhar, reduzindo assim a exposição ao risco. Se você quiser um exemplo, temos a mudança de layout. Quando você altera um posto de trabalho, às vezes você tira um posto de trabalho de uma área e coloca em uma outra área menos ruidosa, sem fazer grandes intervenções de engenharia. Mas só de você fazer esse tipo de alteração, você já consegue colocar o grupo que estava exposto numa área menos exposta, numa área com menor exposição ou até sem exposição. E ela pode ser, sim, muito efetiva. Também pode ocorrer a mudança do maquinário de local. Você pode, às vezes, mudar o maquinário ou as condições do ambiente de local para que você também tenha uma menor exposição do seu grupo de trabalho. E antes de eu ir para o próximo ponto, eu já quero convidar você aqui para deixar um like nesse canal, fazer um comentário aí, isso vai ajudar a gente ao canal crescer e eu também vou entender um pouco melhor quais são as suas dúvidas e se eu estou conseguindo te ajudar. Então, se fez sentido para você, deixa um like, faz um comentário e se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a gente está sempre falando sobre saúde e segurança para você. E eu ainda gostaria de lembrar para você que tudo que eu estou falando aqui, eu detalho lá no GRO 360, que é a nossa metodologia para elaboração de PGR e também para gerenciar os riscos. Tudo que você faz depois que o PGR está pronto. Acredite, essa é a parte mais importante, a parte fundamental do gerenciamento de riscos. Não só ter o PGR, mas o que você faz depois. Essas medidas que você faz depois que de fato geram as maiores cobranças, principalmente numa ação fiscal, e também são as mais eficazes para fins de reduzir o número de acidentes. E em último ponto, nós temos as medidas administrativas. Elas estão diretamente ligadas às normas internas, procedimentos, proibições, restrições, tudo aquilo que você direciona como normativa interna da sua empresa, que em determinado momento, de acordo com as suas restrições e a forma como você compôs, ela de fato ela vai gerar uma redução de riscos. Seria basicamente o como fazer a tarefa com segurança. Imagina se você tem um procedimento operacional PO, procedimento operacional padrão POP, ou ainda uma instrução de trabalho AIT. Elas vão te dizer como fazer uma atividade, vão te dar o passo a passo da atividade, mas elas devem ainda te dizer como fazer cada passo com segurança. Então, é essa função que você vai ter aí nesses procedimentos. É dessa forma que, às vezes, o seu PGR vai refletir no seu procedimento. Uma vez que você tem riscos identificados no seu PGR, você determina quais são as medidas que você vai adotar para proteger e as suas instruções de trabalho, os seus procedimentos, eles precisam contemplar essas informações para que seus trabalhadores possam saber como fazer de forma segura. Então, de forma geral, aquela restrição de acesso a determinado setor evita que o colaborador entre numa área de risco. Aquela liberação de trabalho ou permissão de trabalho que você faz para o seu trabalhador evita que trabalhadores que não tenham treinamento, que não estejam seguindo os procedimentos, que não tenham os equipamentos, façam atividade e com isso sofram acidentes.
E tudo isso é considerado medida administrativa de prevenção e controle. Obviamente que, nesse último caso, as medidas administrativas, elas dependem muito do comportamento do ser humano, dele realmente obedecer aquilo que foi procedimentado, aquilo que foi colocado. Então, é por isso que ela vem lá no final, junto com a EPI, por exemplo, porque são duas situações que dependem do trabalhador obedecer e seguir o procedimento para que haja segurança. Então, por isso que elas são a última opção. Vamos focar sempre em primeiro estágio, em evitar o risco, e em segundo momento, criar as barreiras, os EPCs, e também as medidas de organização. São aí as 3 primeiras opções, porque são as mais seguras. Todas aquelas que dependem do comportamento humano tendem a ter um calcanhar de Aquiles, e por isso que geralmente a gente tenta deixar em último caso, porque são sujeitas à falha. Então a minha missão hoje com vocês era essa. Eu tentei ser breve para explicar os 4 tipos de medidas de prevenção que a norma diz pra gente e dentro da sua hierarquia corretamente. Aproveito e peço para vocês, como eu já pedi antes, para você se inscrever no canal, para você dar um like nesse vídeo e fazer um comentário. Isso vai ajudar muito a gente com o canal a crescer. Tô deixando outros vídeos para você aqui na tela. Esses vídeos vão cooperar aí com o seu conhecimento, inclusive com o desse vídeo aqui, tá bom? Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.